12 aulas. A primeira é a eclesiologia, a doutrina da igreja. A segunda, sucessão de igrejas ou corpos organizados locais. Os primeiros desvios da simplicidade e pureza da doutrina apostólica. O propósito da igreja, a autoridade dada à igreja, a doutrina antibíblica da igreja noiva, a autoridade para estabelecer novas igrejas, as duas ordenâncias contidas na Bíblia, o batismo do crente, mulheres pastoras, governo e disciplina da igreja, e o último é 11 características da igreja, 11 características da igreja de Deus neotestamentais. Vamos estar orando e pedindo a Deus que Ele nos capacite a entendermos a santa e perfeita palavra dele sobre um assunto chave, que é a palavra de Deus, a igreja de Deus. Irmão, para iniciarmos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15, que é um texto bem conhecido de todos nós. 3,15. Amém? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza e da verdade. Amém? Este é o papel da igreja, ser a firmeza e a coluna da verdade. Então, se a igreja é a coluna da firmeza e da verdade, não pode conter mentiras. E é nisso que nós vamos, irmãos, a partir de hoje, orando a Deus que nos capacite a aplicarmos e a entendermos a sua santa e perfeita palavra em nossas vidas, e ver biblicamente o que significa igreja. A eclesiologia, a doutrina da igreja, é um dos estudos basilar, base para a doutrina da igreja. Mas, contudo, porém, entretanto, é uma das menos usada e mais omitida e desprezada no meio religioso. Porque se elas forem fazer um estudo sério sobre a história da igreja, sobre o estudo da igreja, sobre a eclesiologia, eles vão mostrar o erro deles. Por isso que eles omitem. Nós temos aqui várias pessoas que fizeram parte de outras igrejas, de outros balcões comerciais. Alguém falou em eclesiologia para vocês? Porque eles não querem mostrar o que é uma igreja. Não faz não, irmão. É uma questão que não faz, porque eles abandonam, eles deixam para lá. Essas igrejas, ou esses que eu gosto de chamar balcões comerciais, são organizações de homens, não de Deus, de homens, e eles não querem, e em sua totalidade segue a doutrina da ICA, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Eles seguem o mesmo padrão governamental da Igreja Católica. Todas essas têm um grande homem e têm seus, até chegar na pobre coitada e depenada ovelha. Algumas vezes, não me lembro bem, falar teologia, não, mas daí não tem nada a ver. Não, a eclesiologia é o estudo da... Eu falava nisso aí. Irmãos, para surpresa de vocês, eu vou falar aqui um pouco, não existe a palavra igreja na Bíblia. É sério isso, né? Então vamos estudar. A palavra igreja, ela foi transliterada. O que é transliteração? Alguém sabe? É quando você pega uma palavra de um idioma e adapta para o idioma original. Ou seja, a palavra igreja vem da palavra grega eclésia ou eclesia, como queiram. Eclésia, que significa
Ek, para fora, eclésia, chamados. Literalmente, a igreja são os chamados para fora. Chamados para fora. E significa nada mais, nada menos do que uma assembleia. A tradução feita originalmente em português, além de colocar assembleia, colocaram igreja, eclésia. E isso deu um nó na cabeça das pessoas. Tenta entender, porque a palavra assembleia é uma palavra de origem grega que significa simplesmente uma assembleia dos moradores da cidade tal. E só podia participar os moradores que moravam naquela cidade e eram membros, de fora podia até ver, mas não tinha opinião. Ou seja, eclésia é uma reunião, uma assembleia de pessoas de uma localidade para definir alguma coisa sobre aquela cidade. Bem simplesmente, é um termo usado para descrever um corpo de cidadãos, não vários cidadãos de várias localidades, cidadãos de uma localidade, cidadãos de uma cidade, como Cocos, uma assembleia de cidadãos de Esperança, onde solidariedade pode participar como ouvinte, sem ter poder de voz. No sentido de assembleia, a mesma palavra está lá em Atos, vamos olhar, em Atos 19, 39. Atos 19, 39. Atos 19, 39, amém? Amém. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Uma assembleia de cidadãos daquela cidade legítima, certo? Se a tradução tivesse sido assembleia, congregação, reunião, não teríamos problema. Fizeram eclésia e colocava igreja. Você pega uma tradução grega, ou a NTT do irmão Hélio, por exemplo, que é uma totalmente baseada no texto tradicional, sem adaptações nenhuma para a nossa língua, só traduzida. Lá é traduzida como assembleia. Então, quando vocês falarem, a palavra igreja significa o quê? Uma assembleia de crentes locais. Uma assembleia de crentes já chamados do mundo, do pecado, para servir e ser filho de Deus. Cada igreja, ou cada assembleia, cada eclésia, é um corpo local, um organismo vivo, organizado de pessoas que já foram salvas. Estão entendendo? A igreja não é para salvar, a igreja é para os salvos. A igreja não salva, a igreja é o local dos salvos. Cada igreja é um termo usado por Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Em cada igreja. O termo cada significa o quê? Uma expansão ou uma unidade? Unidade. Cada igreja. Como é? É salvo. Como é que eu vou saber que a pessoa é salva? Pela confissão de fé dela. Em Romanos 10, lá não diz que com o coração se sente, com a boca se faz a confissão. Essa pessoa, gente, só é batizado numa igreja batista, bíblica, fundamentalista, quem diz: eu tenho certeza de salvação eterna unicamente em Cristo Jesus. Se não tiver, não sei, não é batizado. Por quê? Porque não é um salvo. Ninguém tem dúvida de ter nascido, tem? Não. O
o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então só pode ser batizado uma pessoa que seja salva. Nas organizações batiza qualquer um, porque eles querem números. Nós não estamos preocupados com povoar a igreja. Não adianta a igreja cheia de perdidos. A igreja tem que estar cheia de salvos para a honra e glória tão somente de Cristo. Então, o papel do crente é povoar os céus, não a igreja. Se a igreja estiver cheia, glória a Deus. Se não tiver um salvo edificado, é melhor do que 100 perdidos, irmão. Então, o papel da igreja é para adentrar os que já foram chamados do mundo do pecado através da ação do Espírito Santo para a família de Deus. Família de Deus, não para a igreja. A igreja é consequência de ser família, certo? E vai ter gente na igreja que não é família, viu? Depois a gente vê isso mais para frente. O Espírito Santo chama de fora do mundo e do pecado para dentro da sua igreja. Para quê? Para que somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Não é para homem glorificar a homem, sim glorificar a Deus. Amém? Então, irmãos, dito isso, o que é uma igreja? Uma assembleia de todos os povos, de todos os cantos? Não, uma assembleia local e visível, onde as pessoas se reúnem para glorificar a Deus. Isso é a igreja. A igreja não é para dar sopão, roupão, camisão, caminhão, não é para espantar o comunhão. A igreja é para glorificar o nome de Deus, para levar o nome de Cristo para a edificação dos santos. Amém? Então, irmãos, dito isso, a introdução vimos o que é a igreja, o que significa igreja, que é uma assembleia, e que é uma assembleia sempre local. Não tem alguém superior para decidir o que vai ser feito aqui. A igreja local é quem define a assembleia local, não a assembleia que vem a ordem de cima para resolver aqui. A igreja local resolve as coisas da igreja local. Amém? Irmãos, dito isso, vamos agora às duas partes importantíssimas: fundação e edificação da igreja. Alguém poderia me dizer quando foi fundada a igreja de Cristo? Alguém poderia me dizer a data da fundação ou quando foi fundada a igreja? Tem Capernaum da Galileia, lá em milhões de anos atrás. Não precisa ser a data certa, não precisa só entendermos que 2000 anos. Vamos lá para Lucas, capítulo 6. Não tem pressa não, se for até meio-dia, está todo mundo com o almoço pronto já. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Amém? E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e o escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que é que tem a ver isso com a fundação da igreja? Entenderam? Começou. Todo mundo entendeu? Por que foi que começou? Como é que está dizendo que começou a igreja aí? Irmãos, lembre-se, a Bíblia não é para ser lida isoladamente. A Bíblia liga a outras partes da Bíblia, é um permanente elo de ligação. Nós temos aqui: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, que não eram 12, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Por favor, para bater, 1 Coríntios capítulo 12, nunca esqueça dessa referência de uma para outra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28.
deu o nome de quê aos discípulos? Dos 12 apóstolos. Amém? Vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, assim está escrito: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Quem foi que Deus colocou na igreja? Primeiramente, quem foi que ele chamou de apóstolos? Os 12 discípulos, de lá em Lucas capítulo 6, versículo 3. Então, chamou os 12, deu o nome de apóstolo. Foi quem primeiro colocou na igreja. Ali, naquele momento, está fundada a igreja de Cristo. Ali, naquele momento, está fundada a coluna e a firmeza da verdade. Para o mundo religioso, a igreja foi fundada em Atos capítulo 2, quando veio em Pentecostes. Todo mundo prega que a igreja foi fundada em Atos capítulo 2, mas não foi. Foi fundado em Lucas capítulo 6, versículo 12. Como eu posso provar? Em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Chamou, deu o nome de apóstolos. Deus colocou quem foi primeiramente na igreja? Os apóstolos. Amém? Alguma dúvida? Pode perguntar. Se tiver dúvida, pergunta. Não leve para casa, viu? Continuando. Ora, nós vamos ver que em Atos houve a edificação da igreja. A expansão, o aumento em números de fiéis, que já tinha 120 irmãos lá em Atos, e foi agregado pessoas. Mateus 16, 8. Mateus 16, 8. Dezesseis, 18, perdão, irmão. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Detalhe, na aula do ensinamento 4, vamos ver pormenores da palavra pedra. Vamos adentrar a pedra agora, certo? A pedra aqui é Cristo, mas depois a gente vai pormenores no ensinamento 4, certo? Edificação. Edificado sobre Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que ele fundou, certo? A edificação continua em Atos, capítulo 2, onde dizem que foi fundada a igreja. Atos 2, 41 e depois o 47. Amém? Atos 2, 41 nos diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ponto para pensar. Ponto para pensar. Se a igreja foi instituída em Atos, capítulo 2, como é que foi agregado 3.000 almas? O que é o termo agregar? Agregar, juntar com outro, reunir a algo já existente, reunir a algo já existente. O mesmo que somar, anexar, associar, adicionar, incluir. Então eu não posso adicionar, incluir, anexar
reunir algo existente e algo que não existia. Ou posso? Eu posso dizer, eu estou na Igreja Batista Bíblica de Esperança, se ela não existir? Não. Então, não foi fundada em Atos, ela foi, a edificação começou a ser expansão. O versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava. Acrescentar é ajuntar, adicionar, aumentar. Ou seja, não é fundar, não é criar. A igreja de Cristo foi criada em Cafarnaum da Galileia, quando Cristo desceu do monte após a oração e escolheu 12 dos seus discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Nós vamos ver no ensinamento 2 a questão das igrejas existentes, não todas que seria impossível, mas as principais que existem hoje, a data de fundação e seus fundadores. Homem a homem que fundou cada igreja, as principais, não todas, começando da católica, e a data de fundação. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, isso aqui é assim, você tem que tirar a venda, você tem que abrir a mente para o Espírito Santo agir em você. Não pode estar com, minha igreja é a melhor, minha igreja não, você tem que dizer, a igreja de Cristo é a melhor. Se uma igreja foi fundada depois da cruz de Cristo, foi Cristo que fundou? Se uma igreja tem data de fundação e um homem que fundou, foi Cristo que fundou? Não. Isso é simples. Não precisa, irmãos, ter um conhecimento teológico grande. É simplicidade do Evangelho. O Evangelho é coisa simples, irmão. O Evangelho não é complicado. Ora, se Cristo fundou uma igreja, todos concordam? Sim ou não? Todos concordam que Cristo fundou uma igreja. Então ele fundou uma igreja. Ok? Alguma dúvida? Não. Não resta dúvida que Cristo fundou uma igreja. Se aí outra igreja qualquer tem um homem e data de fundação posterior à cruz, foi Cristo que fundou? Alguma complicação nisso para se entender? Não, é bem simples. Agora, por que não se entende? Porque muitas das vezes extingue a ação do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus que aqui nós não temos isso. Nós pregamos Cristo, unicamente Cristo. Se agradar o homem, glória a Deus. Se não agradar, glória a Deus também. Entendido? Alguma dúvida? Então, vamos partir para outra. Foi fundada por Cristo. Os primeiros irmãos foram os apóstolos. Lá em Atos já tinha 120 irmãos. Foi agregado aos 120 irmãos os 3.000 e mais aqueles que iam salvar, que Cristo ia agregando. Agora, irmãos, dois conceitos que vamos ter que entender, bem entendido. Primeiro, para nós, batistas, bíblicos, fundamentalistas, o que é uma assembleia? É uma assembleia local e visível. A assembleia é uma igreja local e visível. Que bicho é esse? Depois a gente vai ver o que é o invisível, certo? Uma leitura, não precisa ser uma leitura expansiva, uma leitura limitada. Sabe o que é uma coisa limitada? Você chegar assim, por exemplo, eu vou só em Mateus 28, 19 a 20. Vamos para lá? Mateus 28. Leitura limitada do livro sagrado, uma leitura limitada da Sagrada Escritura, vai nos mostrar o que a igreja deve fazer. A igreja deve fazer. A igreja faz o que? Discípulos. A igreja batiza os discípulos na água. A igreja recebeu a ordem de Cristo. 28, 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Amém? Portanto, idem, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Primeiro, a quem Cristo disse isso? Aos apóstolos. Mas essa ordem era para quem? Para os apóstolos ou para a igreja? Para a igreja. Porque os apóstolos não estão conosco hoje. Estão? Tem algum apóstolo hoje? Não. Irmãos, a ordem foi dada à igreja. Lembre-se, Cristo chamou os 12 e deu o nome de apóstolo. Ele fundou a igreja. E a partir daí mandou ele ir por todo mundo e fazer discípulos. Certo? A igreja fez discípulos. A igreja, irmãos, igreja, presta atenção, igreja gera igreja. A igreja gera igreja. Infelizmente ele está sendo atrapalhado. Massa. Nós não podemos pensar que eu posso fundar uma igreja. Obrigado, amigo. A igreja funda igreja. O homem não funda a igreja, irmãos. A gente vai ver isso. Eu não posso, digamos, eu briguei com vocês tudinho aqui, vocês me expulsaram daqui, agora eu vou fundar a igreja para mim. Como todas, sem exceção, começaram assim. Todas as igrejas que dizem igreja foram de divisões. Todas elas. Eu não gostei disso aqui, vou fundar a igreja para mim. Agora estude a igreja, estude a Bíblia, estude a história das igrejas. As pessoas querem, sabe o que querem? Estou falando com vocês. Se vocês quisessem, estariam aqui. Estariam lá. Querem que o pastor diga que o que o pastor diga é verdade absoluta. Absoluta só na Bíblia, com verdade. Então vamos crer na Bíblia e estudar o que os homens fizeram. Mas outro tempo para frente. Então, a igreja batiza, a igreja faz discípulos, e a igreja cumpre o que Deus mandou, o mandato de Deus, ensinando a guardar todas as coisas como eu vos tenho mandado. Não é ensinando a interpretar, a adaptar, não, ensinando a guardar todas as coisas. Isso aí é o papel da igreja. O próprio Cristo mandou guardar tudo. Uma igreja verdadeira, ela faz, presta atenção, elege oficiais. Em Atos, quando tirou o substituto de Judas, ela, em Atos 6, quando reuniu e chamou para ser os diáconos da igreja, ela observa a ceia do Senhor. Não é santa ceia, é ceia do Senhor. Ela tem reuniões regulares e pública. Reunião regular e pública. Ela resolve disputas entre os irmãos. Ela exclui o membro e retorna ao membro se o membro voltar a pedir perdão. Ela condena as falsas doutrinas. Tudo isso é papel de igreja local e visível. A Bíblia nos manda nos apartar dos falsos ensinamentos. Apartar. Como é que eu sei que o ensinamento é falso? Quando sai uma vírgula da Sagrada Escritura. Mas como é que o pastor disse? A Bíblia diz, a Bíblia fala. O pastor repete o que a Bíblia diz. Se o pastor não falar segundo as Escrituras, é o que? Um lobo devorador, não é um pastor. Então, irmãos, nenhuma dessas coisas podia ser feita pela igreja universal invisível. Como é que alguém invisível vai batizar alguém? Como é que alguém que não existe, é invisível, vai discernir alguma coisa de outra? A igreja universal invisível, ela é, nos protestantes evangélicos, a igreja existente. Não é local nem visível, é universal e invisível. É um duplo sentido que a igreja tem.
Dizem que às vezes a igreja é usada como local, a igreja, aqui pronto, a igreja local de esperança, mas essa igreja não é local, ela é local, mas ela é invisível e universal. Para quê? Por que os protestantes evangélicos criaram isso? Alguém pode me dizer? Para juntar mais. Não, irmãos. O padre, ou bispo, eu não sei o que era. Bom dia, irmão. Lutero, vocês sabem que Lutero era católico, não sabe? Sabe que era do credo católico, estava lá dentro, era padre. Padre Lutero. Ele pregava o credo católico: fora da Santa Igreja Católica de Roma não há salvação. Ele pregava isso. Para ele não passar por mentiroso, ele criou uma igreja invisível. Qual é o conceito da igreja universal invisível? A reunião de todos os salvos, desde Atos até a vinda de Cristo. É uma reunião dos salvos desde Atos, capítulo 2, até a segunda vinda de Cristo. Isso é o conceito da igreja deles. Isso não é bíblico. A igreja, eu posso. Mas por que criar tudo isso, irmãos? Para poder fortalecer a instituição ou a organização chamada igreja. Para pregar, continuar pregando que só há salvação se você estiver agregado à igreja. Tem algum fundamento bíblico isso? Me mostra um versículo que me diz: para eu ser salvo eu preciso estar na igreja. Me diga um versículo. Se vocês me disserem, eu rasgo essa Bíblia aqui e vou embora. Nunca mais vou ouvir falar para pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, diz que o salvo tem que vir adentrar a igreja de Deus. Não para ser, mas por ser. Aí por fora batiza do jeito que quiser. Só é pronto. Mas é outra história. É outra história. Tem tempo para isso. Então, a igreja universal invisível é o quê? A reunião de todos os salvos, desde Atos até a vinda de Cristo. Quem popularizou essa doutrina falsa foi um rapaz chamado Scofield, da Bíblia comentada dele. E ele diz lá que a doutrina é mística, invisível e universal. É uma igreja mística, espiritual, onde as pessoas se reúnem misticamente. Ela é invisível, você não consegue ver porque é uma coisa espiritual. Todas as vezes que se fala de igreja, são 112, se não me falha a memória, a palavra eclésia é traduzida como uma reunião de pessoas locais. Em 92 vezes, se não me falha, 90 e poucas vezes, tá? Não vou dizer com precisão porque eu não lembro bem, sempre fala da igreja local visível. Igreja local visível, reunião da Assembleia Local, reunião dos crentes da cidade de Esperança. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Quem foi, qual igreja começou o trabalho aqui em Esperança? Aqui, Soledade. A igreja de Soledade. Pastor Anísio, com os irmãos, vieram para cá, todos biblicamente batizados e todos em perfeita comunhão com a igreja. Presta atenção, eu tenho que ser biblicamente batizado e estar em comunhão. Eu não posso estar qual o termo? Esqueci agora. Disciplinado e fundar uma igreja. Eu não posso estar fora da igreja e fundar outra igreja. Espera aí, pastor. Estar fora da igreja não é dizer que você está fora da família de Deus. Estar fora da igreja é que você está em desobediência à palavra de Deus. É um crente desobediente. Mas se você entrou na família, você é família hoje, amanhã e sempre. Mas há crente disciplinado, irmãos. Nós temos um caso na família, de uma pessoa muito querida nossa, que está em disciplina, que está e abandonou a igreja e pronto. Ela poderia ser a melhor pessoa do mundo, poderia ter o maior conhecimento do mundo, mas não poderia começar uma igreja. Poderia, mas não seria uma igreja que Cristo fundou, e sim que ela fundou, que a pessoa fundou.
Estão entendendo? A igreja produz igreja. Homem não produz igreja. A gente vai ver no ensinamento 2, que é as igrejas fundadas por homens, que todas elas têm o nome do seu fundador como sendo o... Perguntar, a igreja tal, de quem é? De fulano. Tem um até o nome eu não sabia. A gente diz o nome, mas é outro, viu? Bem parecido. Então, irmãos, a igreja tem que ser local, a igreja tem que ser visível, e a igreja soldado começou o trabalho aqui, ok? Glória a Deus por isso. O pastor Nísio tirou muito tempo da vida dele para vir aqui à noite, sem cobrar um centavo. Nunca demos nada a ele para vir para cá. São 75 para vir, 75 para voltar, 150 quilômetros. Vinha toda quinta-feira regularmente, até a igreja ganhar um corpo e poder andar sozinha, certo? Mas a igreja de Soledade não pode determinar o que acontece nesta igreja aqui. Quem pode determinar somos nós, os membros. E o pastor não pode. Eu quero assim, o pastor tem que fazer uma legítima assembleia para decidir biblicamente o que devemos fazer com a igreja. Não há em nossas igrejas, irmãos, em nossas assembleias, em nossas eclésias, um homem grande. Todos, sem exceção, são do mesmo tamanho. Nós não temos pastor presidente, nós não temos pastor superintendente, dono, nós não temos homens mandando em homens. Nós temos Cristo como cabeça da nossa igreja. Amém? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Entendendo isso, vai começar a entender o que é uma assembleia bíblica. Sabe qual é para ser o nosso nome aqui? A Assembleia dos Mergulhadores Bíblicos. É outra palavra que foi transliterada, é batismo, não foi traduzida. Vai chegar no batismo e vai explicar direitinho. Então, meus irmãos, quando esse cidadão, Scott Field, criou essa igreja universal, mística e invisível, ele disse que o Novo Testamento ensina que existe uma igreja, um corpo místico e universal, composto de todos os crentes nascidos de novo, desde Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. A segunda igreja que ele enxerga, o Scott, a igreja visível, isto é, a igreja que chama de cristianismo, todas as igrejas que estão por aí fora. E a terceira é apresentada como uma igreja local. Mas só existe uma assembleia, que é a assembleia local. Não existe, irmãos, teoria da igreja de versão invisível. Pronto. Pode. Meu braço está em esperança e meu outro braço está em soledade. Se estiver, eu estou o quê? Eu estou no mínimo aleijado, né? Eu não tenho, eu estou mutilado. Como é que eu posso colocar a cabeça em esperança, um braço em soledade, outro braço em João Pessoa? Não. O corpo não pode ser nós somos um corpo, um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. E nós, todos nós, membros uns dos outros. Pedrinha foi pedrinha para a edificação de sacerdotes santos de Cristo. Mas por que criaram isso, irmãos? Gente, existe um cidadão chamado Satanás. E ele, desde o princípio, ele criou a mentira usando a palavra de Deus. Ou não foi? Quando ele tentou Eva, ele usou o quê? Quando ele tentou Cristo, ele usou o quê? A palavra. Ele não vai tentar dizendo que algum de vocês aqui fosse convidado a uma igreja para cultuar Satanás, alguém iria? Mas você ser chamado para uma igreja para seus problemas acabarem, você está com vício, você tem problema no casamento, venha para cá que a gente resolve, você não vai? Mas é a palavra de Deus? Não é. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz
diz que a igreja é um local de glorificar a Deus, de levar o ID e de ser aperfeiçoado para a obra do ministério, a obra do Senhor. Quais são os males que a Igreja Universal Invisível traz para a gente? Por favor, 2 Pedro. Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Amém? Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Dissolução é decomposição, desagregação. Preste atenção no que a Bíblia nos diz lá em Pedro. Não é de agora, irmãos. A desagregação, a decomposição. Essas pessoas irão blasfemar o caminho da verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. E essas pessoas farão de vós o quê? Negócio. Ou não é assim, meus irmãos? Vendeu o irmão Zé Paulo. O irmão Zé Paulo conta a história aqui que ele estava sentado no banco da igreja domingo, quando chegou no outro domingo já tinha mudado tudo, porque ele tinha sido vendido de ministério. Vendeu púlpito com cadeira e com os infiéis. Ou os fiéis. Fiéis a ele lá, Deus não. Irmãos, a Igreja Universal, nós não podemos ter uma interpretação que não seja literal. A igreja, a palavra grega que o Espírito Santo soprou ao ouvido dos homens que escreveram foi eclésia, chamado eclésia, para fora, chamados de fora para dentro da igreja de Deus, chamado do mundo do pecado para servir a Deus em sua igreja. Você só serve a Deus se tiver membrado, biblicamente, batizado numa igreja local visível, de doutrina batista, de doutrina, não é de nome, de doutrina, que é a doutrina que Deus trouxe. Ir por todo mundo e fazer discípulos batizando. Batismo quer dizer, batismo quer dizer batismo. Batismo, não é outro, e nossa igreja é com B minúsculo. Nós não somos denominação, nós somos função, honra e glória só a Deus, amém? Então, os males dessa teoria. Primeiro, esta teoria ensina a igreja imaginária. Quando Lutero criou, ele disse: não, se eu tenho que estar na igreja, então vamos criar uma igreja. Todo aquele que crê vai estar na igreja. Para você poder só ser salvo se estiver dentro desse quadrado da igreja. A Bíblia não mostra, irmãos, abre-nos uma cortina para vermos o amanhã. Junto a Cristo morreram dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos dois creu, se arrependeu e está onde? No paraíso. Agora eu pergunto: aquele que não participou de alguma igreja, ele foi batizado? Não. Porque não é necessário para ser salvo estar na igreja nem ser batizado. É justamente pelo contrário. Você só deve ser batizado se for um salvo. As pessoas tomam banho molhado. Segundo nosso amigo Ezequiel lá da Bahia, o banho, eu não fui batizado, eu tomei um banho molhado, então já saiu, mas ele não tinha certeza de salvação. E outra, a igreja não tinha autoridade. Então o ensinamento universal nos diz: ela
desacreditar da igreja local, da igreja bíblica. A igreja tem que ser uma igreja universal onde tem um homem como cabeça. Nosso cabeça é Cristo, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. É muito bonito esse ensinamento para homens, para Deus não é. Para salvo não é. Um salvo bíblico, um salvo mesmo, vai ter repugnação a esse tipo de doutrina. Um salvo mesmo vai saber, porque a Escritura nos mostra, irmão. Agora as pessoas não querem examinar a Bíblia. Examina, leia. Eu tenho muita coisa para mim de bom ainda vai acontecer, porque eu estou na igreja. Não está isso na Bíblia. Não está isso na Bíblia. A igreja universal invisível rouba a glória de Deus, irmão. Eles tiram a glória de Deus, tira a obra de Cristo e coloca nelas. Quando diz que fora da igreja não há salvação. A maioria, que quando você sai delas, pronto, perdeu a salvação. Uma chegou aqui, uma cidadã, que eu dei sermão neto depois de uma pregação que eu fiz, irmão, ela não veio mais aqui. Não foi não, irmão? Veio? Ela disse, estava eu e o irmão Neto ali. Ela disse que o pastor da igreja dela tinha dito que se ela saísse da igreja, ele iria desligá-la do céu. Que ele tinha poder para ligar e desligar. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que a igreja tem o poder para te desligar, para você ficar sendo gentil e publicando, ficar sendo interruptor sem ter energia. Você não consegue gerar crente porque você estava em desobediência. Eu conheço uma pessoa, não de pessoalmente, mas de ouvir falar, e que eu gosto de. Eu não gosto porque eu não conheci, que já faleceu, mas eu tenho plena convicção que era um homem crente, um homem de Deus, um homem que tentou ensinar os filhos no caminho do Senhor. Segundo a pessoa que disputava a filazinha dos filhos e ia atrás tudinho, e nenhum deles se tornou crente. Foi preciso um deles, os filhos, ouvir a palavra de Deus verdadeira, crer biblicamente para levar a palavra aos irmãos. E a maioria não creu, prefere crer no sistema do que na Bíblia. Porque essa pessoa tem uma maldade? Não, ele não era ligado à igreja verdadeira. E você não tem autoridade. Como diz o pastor Miguel e o irmão Zé Paulo, para ser motorista tem que ser o quê? Basta dirigir? Não, tem que ser credenciado no Detran. Vocês com a carteira de motorista própria pelo INSS, tem algum valor? Não, é falsa. Mesmo assim, as igrejas sem autoridade, fundadas por homens, como é que eles tiram a glória de Deus? Quando diz que para ser salvo precisa disso, daquilo, daquilo outro. E pior, nem prega salvação, não prega prosperidade. E as que pregam salvação temporária, não prega eterno. Irmãos, vocês não sabem como eu sou feliz com vocês. Por quê? Vocês são a prova viva do que Deus resgata os seus filhos desse caminho. Que eu tenho plena convicção de que quem estava lá se inquietava. Você não podia aceitar, sendo um filho, nascido em Cristo já, sendo membro da família, não era membro da igreja, mas você não aceitava aquela doutrina. Se aceitava, irmão, porque não é filho, me perdoe. Você se inquieta, e uns são chamados de rebeldes, porque se inquietava. Não é, irmão? Não é assim, irmão. Eu fui expulsa várias vezes porque eu queria. Ela queria que os líderes, os homens, explicassem biblicamente algum assunto, e as pessoas diziam que ela era rebelde, porque ela queria o alimento sólido. Ela queria estar biblicamente alimentada. Gente, o alimento é a Bíblia. O alimento é a Bíblia, amém? Então eles roubam a glória de Deus quando colocam para você. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se fizer isso não vai, se fizer aquilo. Não, quem fez foi Cristo e fez perfeito, amém? Essa teoria da Igreja Universal é responsável pela desobediência às ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor. Por quê? O batismo sem você nem ser salvo. Irmão Zé Paulo, conversei com ele, ele tinha, não, eu tenho que fazer isso para ser salvo. Oi, irmão. Bem, foi isso aí que fez eu me batizasse verdadeiramente, porque é não foi mesmo. Porque eu não tinha certeza da salvação. Agora, quando eu conheci
Aí eu digo que eu estava errado. Amém. Por isso que eu batizei. Pronto, o irmão Zé Paulo, ele foi batizado, ele participava da santa ceia dele, né, da ceia do Senhor. Por quê? São duas ordenanças. As duas ele estava impedido de participar. Primeiro, não era salvo, como é que podia ser batizado? Não tinha certeza de salvação. Como é que um morto se batiza? Segundo, se não era batizado, não pode participar da ceia do Senhor. Então, irmãos, essa teoria ela vai para tirar a honra e glória de Deus. Essa teoria é responsável por grande parte dessa multidão de novas organizações ditas igrejas. Porque eu estou com raiva da igreja, saio da igreja, a igreja me corrige, a igreja me repreende, a igreja me disciplina. Aí então eu estou com raiva da igreja, eu vou e fundo uma igreja. E o que é que eu faço? Eu levo um bocado de seguidores. Seguidores dele, não de Deus. Por isso nós temos igreja à torta e à direita. E assim, ó. E com estratégias. Estratégias. Os jovens têm que ser tratados de um jeito, os idosos de outro, os casais não. A estratégia é Cristo. Só Cristo te salva. Independente da tua idade. Só Cristo salva. Amém? A sexta. Essa teoria promove o diabólico, o infernal movimento ecumênico. O ecumenismo é satânico. Deus não manda misturar, manda separar, irmãos. Irmãos, não é bíblico. A Bíblia manda separar. Como é que eu posso a luz se juntar com as trevas? Como é que eu posso me juntar com a igreja católica? Como é que eu posso me juntar com as igrejas protestantes e evangélicas que não pregam Cristo verdadeiramente? Nós somos bíblicos, batistas, independentes e separados da imundícia da carne, da imundícia do Espírito. Amém? Esta errônea visão pode confundir as pessoas, os verdadeiros crentes. Ela pode levar à crença de que existem vários tipos de igrejas, que qualquer igreja, como diz o irmão querido, irmão Neto, que eu amo de graça, dizia que, não, se está na igreja está bem. Todo canto fala de Deus. É desse jeito, irmão Neto? Seja sincero. É desse jeito? Toda igreja prega Cristo? Não prega, irmão. Não pregam. Mas isso sabe o quê? Isso chama-se artimanha do outro evangelho. Criado por quem? Pelo sem vergonha. Pelo nosso inimigo, inimigo de Deus. Para o quê? Para tirar você do caminho correto. Irmãos, é a Bíblia, não é homem. A Bíblia é a palavra final em tudo. Ah, está bonito. Oh, o culto foi muito emocionante. O culto foi muito fervoroso. Eu estou todo suado. Se no outro domingo não fizer uma coisa melhor, o cara lá, o controle foi bom, não. Foi tão fraquinho. A estratégia é Jesus Cristo. Jesus Cristo, amém? Irmão, esta teoria é absolutamente impraticável no que se refere à pregação do Evangelho ao mundo perdido. Por quê? Como é que alguém invisível vai pregar o Evangelho a alguém visível? Alguém já viu o homem invisível? Se você vê o homem invisível é porque ele não é invisível. Só no filme, mas você não via, viu? Porque ele era invisível. Como é que pode ter uma igreja invisível? Como é que uma assembleia... E, gente, o que é eclésia? Alguém lembra? O que é eclésia? Uma assembleia. O que é eclésia? Assembleia. Uma assembleia geral? Não, uma assembleia dos chamados de dentro para fora daquela. Eu estou na minha casa e agora vamos fazer uma assembleia na praça da televisão para resolver os problemas da cidade de Esperança. Então, estou chamando os cidadãos de Esperança a participar desta legítima assembleia. Certo? Pode uma assembleia local, visível, ser invisível? Não.
algo invisível, porque é antibíblico. Se é antibíblico, não é bíblico. Amém? Irmãos, glória a Deus, chegamos ao final do primeiro ensinamento, da primeira aula. Na próxima aula, no próximo domingo, se Deus quiser, vamos falar sobre a sucessão das igrejas de corpos organizados locais. Vamos falar de vários irmãos que morreram por defender a Bíblia. Grupos como nós aqui, pequenos, mas fortes, grandes na doutrina, que morreram, mortos por católicos, mortos por protestantes, mortos por santos que dizem santos no mundo religioso, mas santos em Deus, porque foram resgatados pelo próprio sangue de Cristo. Amém? Então que possamos domingo estarmos juntos novamente, aprendendo a palavra de Deus e colocando o ensinamento em nossos corações e mostrando o erro às pessoas que nós amamos e a que nós não amamos também, viu? Para que possamos levar sempre o Evangelho de Deus. Amém?